Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Chegando ao final do ano, gostaríamos de agradecer a todos os nossos novos inscritos. Desde agosto, quando eu e o Nicolas fomos os primeiros inscritos desse canal, ultrapassamos a linha de 4.200 inscritos. Só gratidão. Sinal de que todos nós queremos cada vez mais entender o processo político, entender a política e discutir entre nós com clareza e sem rabo preso. Olá, Nicolas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou contar uma historinha já no começo. Quando a gente... Bom, na cabeça do Jean, isso aqui já está concebido há muito mais tempo. Mas quando nós juntos concebemos isso, quando ele me convidou a participar desse projeto ali no período pré-eleitoral, eu tinha 3 certezas. Uma que ia dar certo no período eleitoral, porque as pessoas estão a fim de assistir, de consumir esse tipo de conteúdo. Segundo, que tecnicamente a estética do programa, a qualidade da imagem, do áudio, ia estar 100%, porque o Jean não faz nada menos do que 100%. E a terceira certeza era da qualidade do debate, que a gente ia apresentar um conteúdo de qualidade para as pessoas, exatamente porque a gente tem essa expertise. Não somos os únicos, tem um monte de gente na cidade que também manja pra caramba do que a gente fala aqui, mas a gente também tem, e aí dá para ser um pouquinho Caetano Veloso e não precisar ser modesto pelo menos nessa parte. Mas tinha uma certeza que eu não tinha, Jean, que era a certeza de que no período pós-eleitoral a gente ia conseguir manter os níveis de audiência e o crescimento do canal. E o Jean coloca que a gente saiu de 2 inscritos, eu e ele, para mais de 4.000, crescendo desde sempre, durante a campanha, depois da campanha, e isso certamente é uma motivação para que a gente possa continuar em 2025 trazendo conteúdo sobre a política local, estadual, nacional para vocês e, claro, reforçando as palavras do Jean, nosso agradecimento a todos, a muitos de vocês que nos assistiram todos os programas, eu sei porque as pessoas falam isso pra gente na rua, não perdi nenhum, um ouve no carro, o outro assiste em casa, outro, cada um no seu tempo, no seu horário, mas show, muito obrigado, a gente tá quase que encerrando o ano, mas certamente 2025 tem mais. Mais importante até do que esse crescimento tem sido o feedback, né, Nicolas? Assim, as pessoas têm apelado para que a gente não desista, porque geralmente esse tipo de programa começa no período pré-eleitoral, depois da eleição perde força. Então, assim, a gente vai manter. Isso é um projeto que é para longo prazo, é uma mesa para fazer debate importante. A gente tem dívida com a sociedade e essa dívida a gente pretende ir saldando, contribuindo para que a política cresça de maneira positiva, de maneira correta, íntegra, Mas fico muito feliz, assim, com os encontros, seja no supermercado, seja nos restaurantes, seja onde a gente circula, sabe, o carinho das pessoas e novamente o apelo, assim, olha, continuem, porque é uma forma de a gente entender a linguagem que vocês utilizam para a política e tal, é uma coisa muito tranquila de se entender, de se compreender, de se conhecer os atores desse palco todo, Então, fico muito feliz e, mais uma vez, agradecido. Últimos acontecimentos, reta final. Nicolas, obviamente que na pauta e na agenda a gente antecipou aqui que o Fórum Metropolitano tinha entrado com uma ação civil pública pedindo uma transição tranquila, de pelo menos 12 meses junto ao Porto. Porém, o governo federal entrou com um recurso no STJ e derrubou essa liminar que o Fórum Metropolitano tinha conquistado. É hora de virar a página e rever os comportamentos e partir para o diálogo, Nicolas, para atender os interesses de Itajaí. Porque o que se viu foram tropeços de ambos os lados dessa questão política, ideológica, partidarizar o debate enquanto interesses econômicos de grande vulto
estavam operando nas sombras e a gente sabe como é que é, ninguém é tolo, né? Inclusive assim, a JBS não veio aqui para brincar de barquinho de papel, ela veio para assumir esse porto por 70 anos, ela vai trabalhar isso, ela tem um acesso indiscutível com o governo federal, é um parceiro do presidente Lula. Não que isso seja republicano, nem não que isso seja correto, mas para isso tem os órgãos de fiscalização para checar. Se está andando, se está acontecendo, é porque a articulação, o relacionamento vai acontecer. O que aconteceria se fosse lá o presidente Bolsonaro e os interesses dos parceiros do Bolsonaro? Ninguém é tolo, ninguém vai se iludir. Porém, existe aquilo que a gente falava programas atrás aqui, tem que ser na mesa limpa. Esse jogo tem que ser jogado na mesa limpa. Porque Itajaí depende de algumas situações que estão postas ali imediatamente, do ponto de vista de material, né, com ativos, como também com todos os impactos e interferências que o Porto tem sobre a cidade, né? Isso é que tem que ser a pauta, a agenda agora. Isso que tem que ser a preocupação do novo governo que está assumindo, né, do senhor Robson Coelho. Como quero dizer aqui, Nicolas, antes de passar para ti, assim, diante de todas essas discussões, eu fui pesquisar, fui investigar o acervo documental das manifestações do município de Itajaí em relação exclusivamente à manutenção da autoridade portuária. Estou excluindo aqui as pataquadas de editais, de trazer empresa, do escândalo da CETIL e tal. Estou falando exclusivamente, que é o que está em pauta, a manutenção da autoridade portuária. Quer dizer que existe um acervo muito grande do prefeito Volney, do gabinete dele, da superintendência do Porto atual, no sentido dessa ela nunca foi tirada da discussão. A manutenção da autoridade portuária, ela sempre esteve presente. E eu tive acesso a essa farta documentação e é de fato, não tem como apagar. Então eu tenho que cuidar muito com os discursos, às vezes, porque assim, a pior coisa do discurso político é ele estar exposto a ser desmentido, né? Então, assim, sobre exclusivamente a autoridade portuária, foi feito dever de casa, né? Tanto que foi base para o próprio Fórum Metropolitano essa documentação, para entrar com a ação. Então, vamos andar devagar, né? Partindo disso, vamos para o diálogo. Quero fazer uma crítica aqui, que o Nicolas depois vai completar, tenho certeza, porque ele também ficou bastante chateado com isso, em relação ao Dr. João Paulo Tavares Basto Gama. No primeiro momento, inclusive, defendíamos aqui porque ele não tinha se posicionado. O momento que ele se posicionou, parece que estudou na escola do Marcelo Sodré, nunca vi fazer um vídeo com um menino querido, mas completamente também despreparado do ponto de vista da pauta, desrespeitando toda uma comunidade portuária, brincando com isso no pátio do aeroporto. Nós convidamos ele para vir aqui falar sério sobre isso, ele não veio, por duas ocasiões, né? A primeira nem atendeu, a segunda atendeu porque estava em curva de derrota, sob a liminar do Fórum Metropolitano e agora do STJ. Talvez ele apareça, nós não vamos convidar mais, mas se quiser, apareça, fique à vontade para discutir, porque agora a gente já sabe o que está acontecendo. Nicolas, desculpa me alongar, mas assim eu queria me posicionar antes, até para que tu tivesse a certeza de que eu estou contigo, estamos juntos, e enquanto a política for na mesa limpa, me coloco à disposição para ser um dos jogadores como você tem sido. Parabéns, inclusive, pela iniciativa. Infelizmente, essa iniciativa não aconteceu pelo governo de transição, também não aconteceu pelo governo atual, porém agora o governo atual solicitou o Fórum Metropolitano, e eu não sei se pede ao juiz ou... Pede ao juiz. Para ser polo ativo da ação, que foi movida pelo Fórum Metropolitano. O Nicolas explica melhor. Beleza. Literalmente vai ser um podcast, não tem como falar pouco nesse assunto, que é o assunto do momento, o assunto delicado e que mexe com o futuro de todos nós.
Jean, a primeira coisa que eu queria dizer, créditos ao Rafael Maier, presidente do Fórum Metropolitano, preciso dar esses créditos. É verdade que eu contribuí muito com a ação, ajudei um pouquinho a escrever, dei algumas luzes, mas o trabalho mesmo, quem fez foi o Rafael, e eu quero dar os créditos a ele. Ele que, aliás, já nos liderou. O Fórum Metropolitano tem gente conhecida, tá, Jean? Beto Graff, Valnei Raimonde, Denise Dolazo Baixo, tem o Lávio de Pissarras, tem gente Navegantes, tem uma galera assim que frequenta as reuniões do Fórum, e a nossa ideia é exatamente discutir essas questões estratégicas da região. E se as pessoas hoje descem para ABC, muito em razão das pontes, das marginais que nós conquistamos na ação civil pública, a segunda pista do aeroporto Navegantes está sendo discutida no STF, a relação desvirtuada do ponto de vista federativo de quando foi feito o edital de concessão dos aeroportos, né, poucos sabem, Navegantes estava no mesmo pacote de Curitiba e outros aeroportos do Paraná. A gente está lá brigando e tenho certeza que vamos ter vitória. E agora a gente teve essa ação civil pública do Porto, exatamente porque a gente viu que as conversas estavam muito atravessadas. Eu também critico o João Paulo. O João Paulo é um homem brilhante, eu tenho muito respeito por ele, muito mesmo. Tem serviço prestado para Itajaí, isso merece ser registrado. Mas a maneira como ele se colocou nesse processo foi uma maneira muito infantil e informal. E você não pode tratar uma transição de uma gestão de um porto, que é um dos principais portos do Brasil e do mundo, do governo municipal para o federal, de maneira informal. E foi isso que ele fez. Ele se autonomeou primeiro, na presença de um outro querido amigo, que é o Lucas, mas ambos sem autoridade nenhuma, se autonomearam líderes desse processo, e depois, numa reunião do Ministério dos Portos, é que isso ficou mais ou menos oficializado, porque oficializado mesmo não está. E como é que você trata institucionalmente com uma instituição que não existe? Né? Eu acho que hoje a única possibilidade é tratar diretamente com o Ministério dos Portos, e agora, construído o convênio com a Autoridade Portuária de Santos, a antiga Codesp, com a Autoridade Portuária de Santos. Pois bem, gente, é o fim do mundo a federalização? Não, não é. Se o governo federal tiver seriedade, essa empresa for uma empresa enxuta, que absorva, né, que dê continuidade aos contratos e às operações que já estão acontecendo nos berços 1 e 2 necessariamente, porque a JBS tem contrato, mas nos berços 3 e 4, com as 42 operações de transatlântico que nós vamos ter durante esse verão, com os navios de carga geral, a parceria que tem, por exemplo, com a SC Portos, se essas coisas forem dadas continuidade e houver um processo de concessão definitiva do nosso terminal por 35, 70 anos, com um edital decente, diferente desse que qualquer um ganhou, que foi essa Amada Araújo, que acabou vendendo, isso a gente já falou, não vale mais a pena falar. Mas se houver uma gestão decente, beleza, a cidade vai continuar, vai rodar, os empregos se mantêm, vem a arrecadação, está tudo certo. Porém, há questões do município que são muito caras. Tem muita coisa, Jean, que o contrato, o convênio de delegação do federal para o municipal não responde. Por exemplo, lá falava num calado de 10 metros. Hoje o nosso calado é de 14. Nunca se falou em bacia de evolução. Bacia de evolução foi uma questão que o tempo demandou porque os navios cresceram. O governo do estado foi lá, aportou 180 milhões e nós, o itajaiense, a minha carteira, a tua, foi aberta para pagar 41 milhões de reais para fazer a bacia de evolução, que nós estamos entregando não só para o Porto Itajaí, mas para todo o complexo portuário, que inclui portonave, terminais a montantes, etc. O terreno da Sul Atlântico, que foi adquirido como área não operacional para servir a cidade. O Parque da Atalaia, que foi adquirido a partir de um TAC para compensação ambiental, mas que é um patrimônio da cidade, hoje gerido pelo INES. Enfim, uma série de investimentos que foram feitos e que não estão abrigados pelo convênio. Itajaí tem que ser ressarcido disso. Tem que ser ressarcido Centro de eventos, dependendo do CCP lateral ali, que é entre a Sul Atlântico e o Centro de Eventos. Da mesma forma, a própria Marina, os moles da Barra, né? Quem vai ter a gestão dessas áreas não operacionais? Aliás, tem gente que não sabe, a Marina, ela é do município, ela é concedida a uma empresa. Aquilo ali é uma concessão. Toda a área da Marina de Itajaí é do município. Então, é do município ou é do Porto? É do Porto. É do Porto? É do Porto. É do Porto, até que precisou de autorização da ANTAC para fazer a concessão. Então, todos esses ativos, é isso que a nossa ação queria, nós queríamos discutir isso. Né? E quando foi feito o processo inverso, de federal para municipal,
O Érico Laurentino foi o primeiro superintendente, não sei se era o nome na época, mas ainda não tinha definitivamente a municipalização. Foi um prazo de 2 anos de transição para que exatamente todas essas questões na época fossem debatidas, para então, em 1997, o convênio de delegação sair definitivamente. O que a gente queria era exatamente o oposto, que a gente tivesse pelo menos 2 meses para fazer esse processo. A ação não está perdida, é importante dizer isso para as pessoas. Eles fizeram um recurso muito peculiar, muito pouco utilizado no direito brasileiro, até que é uma suspensão de liminar ou sentença que vai direto ao ministro-presidente do STJ. O Jean tinha dito para mim em off, eu vou confessar aqui, Nicolas, antes de apresentar eles já falaram com o ministro, e a gente sabe que é mais ou menos assim, né? Não que tecnicamente a decisão tenha sido errada, eu acho que tinha argumentos jurídicos tanto a nosso favor quanto a favor da União. Nós somos pequenininhos nesse jogo, era natural que a União vencesse, embora nós tivéssemos evidentemente esperança e lutamos até o fim. Perdemos porque foi cassada a liminar, mas a ação continua lá. A prefeitura ingressou no polo ativo, a expectativa de que o prefeito Robson se mantenha no polo ativo da ação, e eu entendo que todas essas questões que eu citei e outras tantas que vão aparecer no meio desse caminho sejam tratadas nos autos, para a gente fazer um acordo, um bom acordo judicial, para que Itajaí resguarde esse patrimônio e possa, por exemplo, fazer um terminal de atracação de navios de cruzeiro. O navio de cruzeiro, para as pessoas saberem, se ele pede para entrar na barra, tem que desatracar os navios de carga geral. Ele tem prioridade sobre os navios para atracação no terminal. Então é fundamental que a gente tenha um pier de atracação turística. Isso é projeto, a ideia era fazer uma PPP, agora com o terreno lá no porto, a gente vai depender do governo federal. Então essas questões que tinham que ser discutidas, que não foram, infelizmente, num tempo razoável, o governo federal criou uma legítima expectativa de que ia haver prorrogação. Até o dia 15 de dezembro existia essa expectativa nas falas oficiais dos técnicos, dos agentes políticos do Ministério dos Portos. O Jean citou a enormidade de ofícios, de documentos que nós juntamos na ação, que foi inclusive o que nos garantiu o êxito no TRF4, e do governo federal era a mesma coisa, não, vamos conversando. Então, lamento a maneira como foi feito. Foi feito de maneira errada. O Décio Lima, que dizia que não tinha nada a ver com isso, tinha a ver, podia ter vindo conversar com o governo eleito, podia ter conversado com a sociedade e transformado esse processo num processo mais leve. Só para registrar, tenho certeza que o Nicolas vai concordar comigo, o excelente trabalho, o excelente legado que construiu de informações a doutora Silvia Vanderlinde, que é um excelente profissional do direito administrativo, né, com uma longa experiência no direito portuário, e fez um excelente trabalho. E com o trabalho dela se tem hoje uma cama de documentos e de legalidade para que se possa a qualquer tempo seguir qualquer rumo, porque foi muito bem feito essa história. Parabéns, Silvia Vanderlinde e sua equipe nesse sentido. Agora eu queria somar, Nicolas, assim, política, eu já falei aqui, inclusive em corte, um dos campeões de audiência nosso, política é um jogo de tensões. Ganha quem sabe administrar tensões. A questão portuária é uma questão sensível para toda a sociedade e a liderança tem que saber gerenciar tensões, conflitos, não provocá-los, tá? Então, assim, temos que tomar muito cuidado quando tomamos uma providência, ou tomamos uma atitude, ou no ímpeto de querer glória, a gente atravessa uma situação tão sensível. Aí, quando dá com os burros na água, diz que não é com ele. Então, toma muito cuidado com isso, sabe? O Porto, o prejuízo causado nessa situação até o momento, é que o Robson não vai poder nomear os cargos no Porto. Hoje, 24 de dezembro, que nós estamos gravando isso aqui, o Robson não vai poder nomear os cargos que ele prometeu que ia nomear no Porto. Esse é o prejuízo, hoje.
Então, por enquanto, estamos na camada do interesse político do Robson e do governo do Robson, por enquanto. Vai da capacidade de administrar essas tensões para que esse prejuízo do Robson, do seu projeto político, da sua campanha eleitoral, das suas promessas, não se transforme em prejuízo do município. Isso vai da capacidade de negociar. Então tem que tomar muito cuidado. Pessoas experientes, pessoas importantes, valorizar, como eu acabei de citar aqui, como a doutora Silvia Vanderlinde, que tem escritório em Itajaí, que é uma excelente advogada, não trabalha mais no Porto, mas tenho certeza, porque conheço a qualificação dela, que ela tem tudo devidamente documentado, guardado, tanto que tem ajudado muita gente aí que está perdida, inclusive quem estava ganhando salários bastante altos lá e não fazia o que tinha que fazer. Então, assim, tomem cuidado. Hoje, que fique registrado aqui, o Nicolas pode discordar de mim, hoje, 24 de dezembro, prejuízo causado pela federalização do Porto. Único, o Robson não vai poder nomear ninguém no Porto. Que era os comissionado político dele que ele ia indicar para o Porto para tocar o Porto, a autoridade portuária. Ele não vai poder. Ponto. Então, por enquanto, é um prejuízo do Robson. Para isso não se transformar num prejuízo para Itajaí, perder as áreas, perder os ativos, perder tudo, ser um grande acordo, ser um grande diálogo, ser uma grande discussão, aí vai depender da capacidade do Robson de administrar essas tensões. Estamos torcendo para ele que consiga, sem ressentimento algum, com o governo federal, porque chegou a hora de pôr na mesa os interesses da cidade. Os interesses políticos a gente perde, a gente ganha, é variável. Que tu perde aqui, daqui a pouco tu ganha lá, tu conquista aqui, fazendo um bom trabalho, entregando uma boa administração, né? E é isso que a gente espera e é isso que a gente torce. Porque dessa linha para frente, dessa decisão para frente, o Nicolas falou muito bem aqui, tem uma ação que o município se tornou polo ativo, não por iniciativa do Robson, mas por iniciativa do prefeito Vonei, né, da sua procuradoria. Quer dizer, temos um processo que está andando, apesar da cassação do liminar. Dentro desse processo se pode fazer acordos, se pode fazer, sabe? Agora sim, volto na primeira frase. Política é um jogo de tensões. E a maior tensão do Brasil hoje, a coisa mais chata que existe no Brasil hoje, é a tensão da polarização PT-PL. Então, Robson, por favor, represente Itajaí. Quando conversar com o governo federal, converse com Itajaí. O governo federal nunca vai admitir que vai não atender por conta de ele ser do PL, mas vai fazer. Como o Bolsonaro ia fazer se fosse do PT. Então, assim, para que fomentar esse tipo de tensão? Sai disso. Por enquanto, tu só perdeu os cargos dos teus amigos e assume a questão do interesse da cidade. É isso que vai te fazer um grande líder. Na hora da adversidade, perdendo, cortando na própria carne, avançando, né? E conquistando, dividindo. Conquistando, dividindo. Ou dividindo para conquistar. Divida o teu horário, tua agenda, tua dedicação, independente das perdas que tu tem sofrido, para conquistar para Itajaí. É isso que vai te fazer um grande líder. Não bajulação, briguinha ideológica, esse tipo de coisa, não vai atender o interesse de Itajaí. Se o Brasil elegeu aquele governo, é com aquele governo que nós vamos ter que negociar, é com aquele Congresso que nós vamos ter que negociar, é com a tua Câmara que tu vai ter que negociar. Tem que aceitar e tem que se adaptar para que a massa, o eleitor, o contribuinte, o empresário, o emprego, nada disso corre risco, porque é isso que as pessoas precisam, é de um líder resolvendo as coisas, não brigando quem vai ficar aqui, quem vai ficar lá. É isso, Nicolas? Embora assim, eu preciso dizer que eu acho que sempre tem quem começa a coisa, né? Eu acho que quem começou essa bagunça foi o governo federal e não foi nem o governo que administra a cidade hoje, nem o governo eleito. Eu acompanhei muito bem isso, assim,
estive na última reunião do CAP. Mas eu falei de futuro, tá, Nicolas? Eu falei de passado. Não, claro. Mas é fundamental que se diga no sentido de que o governo federal criou essa legítima expectativa da prorrogação. Se criou. E quando veio com essa ideia, ainda não oficial, de que o João Paulo administraria aqui, ninguém sabia ainda se ia ser com a APS ou como seria, ele próprio admitiu isso em entrevista, acho que ao Diarinho, virou uma bagunça e virou uma discussão de Instagram. E, meu Deus do céu, eu sinceramente, como cidadão, eu fiquei enjoado, assim, fiquei frustrado e decepcionado com as pessoas, porque como que você trata um assunto dessa seriedade fazendo disputa política por Instagram, assim, sabe? Olha o tamanho do que a gente está falando e olha a maneira como a gente está lidando. Então, eu concordo com tudo que tu falou em relação ao Robson, eu só acho que isso também se direciona ao ex-deputado Décio Lima, também se direciona ao meu amigo, que nesse momento errou, João Paulo Tavares Bastos Gama, e a todos os envolvidos nesse processo. Agora é hora de seriedade, é hora de tratar essas coisas de maneira oficial. Nós estamos falando de coisas gigantes, de coisas importantes, estratégicas do nosso futuro e do nosso desenvolvimento. Não pode o partido político que disputou a eleição lá estar agora numa arena, porque agora não é arena, pô. Agora vocês administram o governo federal, nós o municipal, e beleza, é assim que é. O povo escolheu assim, agora vamos trabalhar à altura, né, do que merece a população que nos confiou esses trabalhos. Então eu acho que tem muitos culpados, até agora nada foi feito direito, essa é a verdade, tudo atrapalhado, e portanto, já que o STJ definiu, não tem como a gente voltar atrás com a liminar, a ação corre, lógico, mas a prorrogação para dia 1º de janeiro não existe mais, o governo federal vai assumir, pelo amor de Deus, o apelo, né? Passem a régua e façam isso tudo que o Jean está pedindo. Ô, Nicolas, só para nós fechar esse tema, obviamente, se tu não tiver mais nada para somar, então, assim, o que eu falei aqui é o seguinte: o único prejuízo hoje que tem é a questão política. Por enquanto, ou seja, porque eu estou te perguntando isso porque, assim, houve uma grande especulação de que vamos perder o alfandegamento, vamos ficar mais 6 meses parados, vamos ficar... Esse risco nós não corremos nesse exato momento, é isso? O alfandegamento é uma questão da Receita Federal. As informações que eu tenho é que a atual gestão do Porto fez tudo direitinho, tecnicamente está tudo bem encaminhado, então, portanto, se ficasse com o município ou indo para o governo federal, teoricamente seria uma questão tranquila. Eu só não posso cravar isso porque essa decisão depende do auditor da Receita, do delegado da Receita, não sei quem é que refere. O medo dos trabalhadores era ficar mais 6 meses parado aguardando o alfandegamento, né? Exatamente. Não, as informações que eu tenho são de fontes bem seguras, é que isso está bem equacionado. Então seria só a nomeação dos cargos mesmo? Por hora, sim. Mais alguma coisa, patrão? Qual a expectativa aí? Com relação a essa questão do Porto, só a última coisa, assim, o que estranha, a APS é um concorrente do município de Itajaí. Então, assim, por isso que eu digo que as coisas têm que ser oficiais, né? O João Paulo disse no Instagram, mais uma vez, que é só um momento de transição, daqui a pouco eles vão criar uma empresa pública, uma autarquia para tocar. É fundamental que isso aconteça, sabe? E essa cobrança nós vamos ter que ficar fazendo ao governo federal, porque primeiro, assim, é tudo tão bagunçado, gente. Ninguém tem conhecimento, por exemplo, de que a Autoridade Portuária do Santos tenha reunido seu conselho de administração para deliberar isso, assim. Aparentemente foi uma decisão unilateral do presidente junto com o ministro, sabe? Então, assim, tudo ainda precisa... É difícil dizer que é só isso, porque tem coisa que vai aparecer, entendeu? Daqui a pouco um conselheiro lá fica bravo, eu não quero administrar Itajaí, e vota contra no conselho, por exemplo, derruba uma decisão dessa. Sei que é pouco provável, mas existem essas possibilidades até dessas coisas darem para trás. Então tá tudo muito escuro, assim, e precisa clarear isso. E aí eu vou usar a tua metáfora, né? Esse jogo não está sendo jogado na mesa limpa, cara. Ele está sendo jogado na mesa lá de trás. Tem que trazer para a mesa limpa, como tu diz, e para que a sociedade veja o que está sendo discutido. E que o governo federal diga quem é que vai assumir isso efetivamente, porque manter a Autoridade Portuária de Santos é uma coisa, no mínimo, estranha, porque eles são concorrentes diretos da gente, e aí tu não sabe se eles vão... Tu não sabe, não. Evidentemente que eles vão priorizar as questões deles em detrimento da nossa. Mas de Porto é isso, então, que já deu o que falar, ainda mais nesse período de festas. Vamos falar de coisa boa. A questão mais clara que eu queria deixar para quem nos acompanha é: prejuízo até agora, zero, não há previsão de prejuízo.
Os trabalhadores devem continuar trabalhando, os navios devem continuar encostando, a coisa deve continuar andando. Mas tem a questão da lei de responsabilidade fiscal que me alertasse, né, Jean? Qual delas? Como a receita do porto não vai ficar fora. Tá, mas aí eu já está programado aqui para me falar na sequência que eu quero envolver a nova gestão. Então, assim, prejuízo imediato é só o Robson não nomear. O Robson não vai poder nomear os caras que ele construiu para botar lá no porto, só por enquanto. Aí vai depender da capacidade dele de construir todo o resto. Agora, temos situações, Nicolas, e aí eu quero... É muito importante essa parte que nós vamos começar a falar agora, porque assim, diante de toda essa pataquada, toda essa brigaceira, eu tomei cuidado, confesso que não estava motivado para isso, mas acabei fazendo. Fui atrás dos indicadores. Indicadores é aquilo que não dá para dizer que é mentira, porque é os registros contábeis, fiscais, financeiros, movimentação de entrada e saída de impostos, entrada e saída, a relação receita e despesa. Fui estudar, passei o final de semana último todo estudando, porque eu estava achando estranho alguns discursos dizendo Itajaí está falida, Itajaí está debaixo da cola do macaco, Itajaí está não sei o quê. Eu achei estranho, por quê? Porque os próprios indicadores do índice VA, por exemplo, que é daquele valor adquirido que é a troca do CMS que sai, que tira a nota, que compra e que vende, Itajaí hoje abriu vantagem em relação ao município de Joinville, quer dizer, então, que o governo atual do prefeito Vonei está entregando ao governo Robson primeiro lugar de arrecadação, isso é fato, está nos indicadores, primeiro lugar na arrecadação, 13º no Brasil em arrecadação. Tenho indicadores que demonstram que houve correções de repasse do governo federal, do governo estadual, que acabou zerando, segundo informações há de se confirmar, a dívida da saúde, a dívida acumulada da saúde. Então o Robson deve pegar do prefeito Vonei uma saúde 0-0. Rescisões dos cargos comissionados todos que estiveram com o prefeito Vonei todo esse período já aconteceu, já foi pago. E o dinheiro da folha de pagamento também já está em conta, né? E só não foi pago ainda porque a folha não rodou, né? E se tivesse rodado a folha, o secretário de Fazenda, que eu entrei em contato, checando as informações que eu levantei, me confirmou que já, mas devem receber no dia 2 já, porque o dinheiro está em conta, só falta rodar a folha. Isso são números e não tenho o que discutir. Do ponto de vista fiscal, deve fechar no 0-0 e o Robson deve pegar o município no mínimo 0-0, para começar do zero. Começar do zero com uma ótima arrecadação prevista, com todo e crescendo, quer dizer, todo um horizonte bacana pela frente para poder construir uma ótima relação com os servidores municipais, uma ótima relação com os comissionados que ele está trazendo, para construir bons projetos, para construir bons financiamentos, para construir uma cidade que continue esse legado que, se você pegar num gráfico, quantos anos você quiser, desde Arnaldo, de Amilcar, você vai ver que é um gráfico crescente, porque a cidade é muito resiliente, muito forte. E tanto que 10 famílias chegam por dia, 8 mil por ano, e a cada mandato nós temos mais 32 mil pessoas nessa cidade maravilhosa. Qualquer bobeada, tudo que está chegando não vai conseguir ter aquilo que precisa para se sustentar aqui e continuar desenvolvendo a nossa cidade. Nós temos um desenvolvimento econômico interessante, um movimento econômico muito mais interessante que o próprio desenvolvimento. Quer dizer, nós temos outras frentes, outras vocações que têm se aberto, né? A questão da logística, o ISS superou a dificuldade do porto, viu, Nicolas, em função de todo o trade logístico Itajaí. Infelizmente, nos últimos anos, não se olhou com carinho devido
a esse movimento econômico logístico. É importantíssimo para a nossa região. Se você pegar da 277 até a Barra do Chuí, nós temos 6 portos utilizando a BR-101, utilizando as rodovias que escoam a produção. Quer dizer, Itajaí está bem no meio disso, é a estrela de tudo isso, sabe? Só que pouco se vê falar no debate sobre a explosão. Nós temos aqui Zona Franca de Manaus, que é, quando eu converso com as pessoas nos restaurantes, nos bares, mas como Zona Franca de Manaus aqui? Temos um centro logístico da Zona Franca de Manaus aqui, única fora de Manaus, quer dizer, no Brilhante. Quer dizer, uma cidade ali operando logística. E por aí vai. Vocês estão vendo aí a quantidade de galpões de galpões e tal que vem surgindo, né? Então, assim, a cidade está em franco crescimento, está com as contas em dia, os contratos, os que estão renovados, estão pré-empenhados. Eu também já chequei isso com a informação. Então, assim, o discurso de terra arrasada, vamos tirar o pezinho primeiro. Sinto muito que, ao contrário de Balneário Camboriú, Itajaí não fez uma coletiva para entregar os relatórios de transição, né? Balneário Camboriú fez, Itajaí não. Talvez até para dar manutenção à narrativa que eu não acho justo que aconteça. O importante é trabalhar, é baixar a cabeça e trabalhar. Esse negócio de botar o pé para dizer que pegou avacalhado, pegou quebrado, pegou isso, pegou aquilo, está documentado que não. É fiscal que não. Está no Tribunal de Contas que não. Está na contabilidade que não. Está no balanço que não. Então, vamos tomar cuidado com essas narrativas, com esse papo. Política pública nem sempre é o ideal de um governo atual para o governo que está entrando. Ok, esse debate pode ser franco, pode ser aberto. Agora, mentir para a população que não tem recurso, que não tem dinheiro, que não tem arrecadação, que não tem... Nós vamos ser obrigados a questionar esse tipo de coisa. Era isso, Nico. Porém... Entretanto, como é que é? No entanto... O Tribunal de Contas considera, gente, isso foi o Jean que me disse, eu estou de créditos para ele, mas já que ele esqueceu de falar, o Tribunal de Contas considera para a Receita Total, Semasa, que é uma autarquia, tem CNPJ próprio. Esqueci, que tu me pediu justamente para falar isso. A autarquia do Porto, que também tem CNPJ próprio, e o próprio município como administração direta. Chamamos de consolidado. Isso. Então, outro risco que nós corremos é que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela é o indicador ou o fator de cálculo, por exemplo, para a correção anual dos servidores em maio. O que acontece? Ela tem que ter um consolidado para me dar um índice que eu possa negociar com o servidor, porque eu tenho o limite prudencial. Por exemplo, da minha folha de pagamento do município, eu posso gastar, de todo o orçamento do município, eu posso gastar até 54% com folha de pagamento. Se eu já estou a 51 ou 52, e o Porto, que estava no consolidado, 51 já é o limite prudencial. O 54 é o limite total. Se o Porto, que contribuía com esse fator, com 140 milhões de reais ano, ele vai sair dessa conta. Automaticamente meu índice vai diminuir. E talvez, não estou dizendo não fiz essa conta ainda, mas talvez o governo que entra terá dificuldade, inclusive, de fazer a correção anual em maio. Vamos ver como é que fica essa conta. Claro que tivemos aí, quero aqui parabenizar a equipe da educação, lá da professora Deigre, que fez um excelente trabalho atualizando os dados e contribuiu para o novo governo, porque aquele selinho de ouro que estavam comemorando nas semanas anteriores aí da educação, é um selo de ouro para a equipe, mas porém para a Receita representa 18 milhões a mais de investimento na educação. Isso é muito bom, isso é muito bacana, parabéns à equipe, né, da professora Elisete lá e da professora Deigre, que foi responsável por esses indicadores subirem e contribuindo com 18 milhões a mais, né, no próximo orçamento. Então, tem esses fatores que podem superar essa evasão do Porto, né? Nós temos que estar atento a isso. Como é que vai ficar? Agora vai ter que tirar. São 140 milhões a menos no consolidado.
Isso faz uma diferença, né? Então, a administração indireta, ela contribui nesse sentido para levantar a régua para poder negociar com o servidor suas correções, né? Como nós estamos tirando do fator, essa linha pode diminuir e aí, num primeiro ano, pode ser que tenhamos que ver congelada a correção geral anual. Era isso, Nicolas? É isso que o Nicolas queria que eu falasse, eu acabei me enrolando, mas é nessa linha, né? Sim, não, é importante essa informação, né? Porque é um outro impacto que a federalização do porto acaba tendo na própria gestão da prefeitura, do município, administração direta, né? Então mas isso é uma coisa que ainda, depois a gente vai trazer esses números de maneira mais... Ao longo de 4, 5 anos depois, é porque tem índices que são calculados assim, quer dizer, essa perda de 140 pode ser recuperada com aquecimento, por exemplo, da operação portuária e o que ela gera da importação, do retorno de CMS. Isso tudo, por isso que se chama movimento econômico, ele sempre está 1 ano, 2 anos, por exemplo, hoje nós estamos gozando de 2023 para 2024, daqui a pouco. Então ele sempre está, né, os números vão se consolidando. Vai ser uma perda grande para a LOA imediata de 2025. Porém, ao longo do tempo pode se diluir, por exemplo, como uma gestão federal organizada ou não, coisa do tipo, trazer uma expectativa melhor para o mercado, fomentar melhor o mercado e as movimentações de carga. Isso pode ser superado ao longo de 2, 3, 4 anos, né? Em relação à perda com a receita, que ela pode gerar com um novo fomento e um novo aquecimento. Perfeito, Jean. Da minha parte é isso. Eu estou muito satisfeito de ter convivido contigo nesse período. Talvez nós tenhamos ainda um podcast adicional, né? Sim. Mas eu provavelmente não estarei, porque eu quero curtir pelo menos os 6 dias de férias desse ano, porque dia 1º eu já estarei trabalhando. E me despeço desse ano. Mas ano que vem tem muito mais, com certeza. Eu só vou tirar férias depois da posse do Trump. Que é quando? Dia, se eu não me engano, 20 de janeiro. Porque eu preciso acompanhar alguns indicadores que é incrível como uma gestão americana mexe no mundo que eu trabalho hoje, mexe é coisa do outro mundo, assim. E infelizmente tem que ficar cuidando. O Nicolas, realmente a gente tem aí, eu não queria dar spoiler, mas a gente está aí meio alinhado com uma entrevista que a gente pode dar nos próximos dias, o Nicolas não vai estar presente, mas é justamente para consolidar esses indicadores que aqui nós falamos, sabe? É importante para a cidade, não é a questão do Jean, não é a questão do Nicolas, não é uma questão individual do prefeito Volney ou do prefeito Robson, não. É importante que Itajaí saiba onde ela está, quem ela é e quem Itajaí o Robson está recebendo do prefeito Volney, institucionalmente falando. O seu Volney está encerrando a sua vida pública, provavelmente, mas ao mesmo tempo está encerrando um mandato aí renovado de 8 anos, que ele fez a gestão da cidade. Então tem vários índices, indicadores e números que precisam ser apresentados para a sociedade. O que deveria ter sido feito pelo governo de transição, mas não fez. Como a Juliana Pavan, que quero dar os parabéns aqui, fez. Gente, a princípio, boas festas, Feliz Natal, um ano novo repleto de paz, luz e que os anjos escoltem suas famílias para prosperidade e bem-estar nesse 2025, que vai ser lindo. Adoro o ano ímpar, Nicolas. Gosto muito. Gosto. Quer se despedir? Não, acho que já tô despedido. Boas festas, né? Que corra tudo bem nesse final de ano. Não, tu não tá despedido, eu não te despedi. Me despedindo. Não, do ano, pelo amor de Deus, do ano. Enfim, que tenha um bom convívio familiar nesse período, que possam aproveitar o máximo possível quem vai descansar, quem estiver trabalhando, né? Que trabalhe mais leve também. Acho que é um período em que a gente fica mais de boa com a vida e que possam continuar mais de boa o máximo possível depois que o ano entrar.
E 2025, o Nicolas Reis continua nessa bancada. Eu espero que sim, se tu não me demitir. Depende de você, amigo. Nós começamos junto. Não, por enquanto estamos aí. Eu quero que tu assuma um compromisso com o nosso povo. Porque agora ele é superintendente. É superintendente que fala? Diretor-presidente, olha que Diretor-presidente da Itajaí Participações. Tem muita coisa para fazer e nós para cobrar dele. Porque finalmente a Itajaí Participações tem alguém com uma leitura e tem um governo também um pouco mais aberto para essa questão da inovação, que é a Itajaí Participações, que nunca foi utilizada corretamente. Mas isso vai dar muito trabalho, nós vamos ter que ter paciência, porque às vezes ele não vai poder estar aqui, mas nós vamos cobrar dele. Diretor-presidente da Itajaí Participações, advogado, tenho minhas cabaninhas de Urubici, sou pai do Manuel, marido da Gabriela, baterista da Monosound. Não é fácil. Membro do Fórum Metropolitano. Membro do Fórum Metropolitano, jogador da DFC do Itamiri. Não é fácil conciliar essa agenda. E agora... frequentador do nosso maravilhoso, lindo, espetacular Confraria Rock and Roll nas quintas-feiras à noite. Do meu irmão do coração, do Léo e da minha irmã, óbvio, Eliane. E agora, podcaster que fala? Como é que fala? Do que? Sobre quem? Quem é podcaster? É podcaster? Eu não sou nada. Influencer? Quem que é influencer? Eu? Não, eu não sou influencer. Eu sou influencer analógico. Graças a Deus nós tiramos do Nicolas, porque o Nicolas estava terrível, Nicolas. Estava fazendo vídeo preto e branco, tu viu, né? Antes de nós começarmos... Aqueles vídeos preto e branco, eu pensei... A primeira vez que eu vi, eu disse assim, pô, ele vai anunciar a morte de alguém, né, cara? Isso pode... Mas nada, ele resolveu fazer preto e branco, certo? Ele ficava mais bonito quando ele olhava assim. Ele resolveu assim: não, vou chamar ele aqui para fazer uma coisinha mais ajeitada. Obrigado. Gente, um abraço para todos e até o próximo programa. É.